Então, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que vão assistir esse culto gravado. Hoje nós vamos falar a respeito do Rosh Hodesh, do mês de Kislev. Então, no domingo, nesse domingo, dia 1º de dezembro, às 18 horas, nós entramos no último mês do outono espiritual, que é Kislev. Então, nós vamos falar hoje sobre esse Rosh Hodesh. Então, Rosh Hodesh significa literalmente, eu vou falar de novo, porque sempre tem alguém novo, e é um assunto que, se eu começar direto falando sobre esse mês bíblico, vai ter muita gente que não vai entender. Então, Rosh Hodesh significa literalmente cabeça do mês. É o primeiro dia de cada mês bíblico. E nesse dia nós comemoramos uma festa menor, chamada de Festa da Lua Nova. Por isso que eu pedi para Maria Amélia repetir o salmo que ela tinha lido, que fala exatamente para nós comemorarmos com júbilo, a festa da Lua Nova, e continuou falando, Então, o Rosh Hodesh é um portal de renovo, para um novo ciclo do mês que se inicia. Então, vamos ler Isaías 66, de 20 a 23, que diz assim: E trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque, como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Olha que interessante, também tem tudo a ver, Esse texto que eu li também com o Salmo que a Maria Amélia leu. Porque quando o profeta Isaías diz, e será que, desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, ele estava querendo dizer que a nossa vida movimenta através de ciclos. A nossa vida é feita através de ciclos. De um sábado a outro sábado, está falando de um ciclo de 7 dias, onde o Shabá, que eu já ministrei aqui, traz um renovo do ciclo de 7 dias. E quando Isaías fala de uma festa da lua nova até a outra festa de lua nova, ele está falando da renovação do ciclo de meses. Ou seja, em todas as festas do Senhor, uma das formas de adoração é trazendo ofertas, porque o nosso dinheiro é o nosso sangue, Dinheiro é sangue, dinheiro é semente, ok? Então, é por isso que no Rosh Hodesh, conforme a palavra que está escrito em Números 10:10, que eu também vou ler, que está escrito assim: E também no dia de vossa alegria, nas vossas solenidades fixas, nos princípios de vossos meses, nos princípios de vossos meses é o primeiro dia. Tocarei as trombetas sobre as vossas ofertas de elevação e sobre vossos sacrifícios de pazes, e vos serão por lembrança diante de vosso Deus. Eu sou o eterno, vosso Deus. Então, só para concretizar essa introdução que eu fiz, nós entregamos as nossas primícias, que são os primeiros frutos do nosso trabalho, nós entregamos nesse portal de Rosh Hodesh, ok? E é muito interessante eu falar para vocês que
quando nós entregamos as primícias da forma que o Senhor nos orienta a fazer, né, o próprio Deus santifica toda a raiz e toda a massa das nossas finanças, conforme está escrito em Romanos 11:16, ok? Então, começando aqui agora falando sobre as características, né, sobre como vai acontecer, o que é esse mês que nós vamos entrar agora, né, no domingo às 18 horas, né, que abre o portal. Então, o mês bíblico de Kislev é dividido em duas palavras. Kis, né, que significa bolso em hebraico, e lev, que significa coração, também em hebraico. Então, só o significado da palavra nos leva a refletir onde está o nosso coração. Em Mateus 6:21 diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O nome Kislev deriva do termo Bitcharon, que significa confiança, trazendo um descanso naquele que traz toda a provisão do alto, né? Então, outra característica desse mês é o alinhamento de um tempo de arrependimento e contrição, que nos leva a um crescimento e uma maturidade espiritual. Em Provérbios 4:18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E essa luz se manifesta profeticamente no final do mês de Kislev, através da Chanukah, que é a festa das luzes, ok? Então, Kislev é o mês de Chanukah, ok? E é o único dia festivo no calendário bíblico que combina 2 meses. Ou seja, a Chanukah, ela começa no mês de Kislev e continua e termina em Tevet, que é o próximo mês bíblico. Então, olha que interessante, né? Tudo, na verdade, tudo tem um significado profético para nós, ok? Então, esse é o 9º mês do calendário bíblico e é representado pela letra Tet, ok? Essa letra, ela tem a aparência, porque não sei se vocês já viram as letras do alfabeto hebraico, tá? Cada uma tem um desenho. E essa letra, a letra Tet, ela tem a aparência de um útero gestante, né? De uma barriga de uma mulher grávida, ok? E nos transmite, okay, a ideia, né? Nos transmite a informação que, apesar do desconforto da gestação e da hora do parto, logo que a criança nasce, o regozijo de ter o filho nos braços supera qualquer dor ou desconforto. Então, olha que forte que é isso, né? Que mês, né, mais profético que nós vamos entrar. E qual que é a unção da tribo, né? A unção da tribo que está sobre o mês de Kislev é Benjamim, ok? Benjamim foi o filho caçula de Jacó, né? E é a personificação profética do poder de um pai em relação à identidade e o destino de um filho. A sua mãe, né, Raquel, a mãe de Benjamim, que era Raquel, ela morreu no parto quando Benjamim nasceu. E ela deu o nome à criança de Benoni, que significa filho de minha dor. Mas, quando seu pai Jacó, assistindo ali aquela cena, ele não aceitou. Imediatamente ele trocou o seu nome por Benjamim, que significa filho de minha mão direita. E com isso, o seu destino profético foi mudado. Então, olha que bênção.
Na verdade, o nome, né, do filho caçula de Jacó, né, vê através de Raquel, tinha trazido um peso para aquela criança. Então, imagina um adulto com aquele nome, sabendo que quando ele nasceu, a sua mãe morreu. Olha o fardo que ele ia carregar. Mas, eu não sei se vocês sabem que o pai é aquele que dá identidade, que dá destino para o filho. E ele assistindo aquela cena, imediatamente ele falou, não, vai chamar Benjamim. Por quê? Porque ele entendeu que filho é bênção, ele sabia que filho é bênção do Senhor. A Bíblia fala que filhos são herança do Senhor para nós. Então, agora eu quero ler o texto que fala isso para vocês, que está em Gênesis 35, de 16 a 19, que diz assim: eles partiram de Betel, e quando ainda estava a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Então, em Kislev, nós temos o nosso destino profético reafirmado pelo nosso verdadeiro Pai, que nos faz assentar à mesa do rei, onde provamos da porção quíntupla de todas as suas bênçãos, porque Benjamim, ele também carrega essa unção. E eu quero ler agora para vocês Gênesis 43, 34, que diz assim: então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Esse texto é quando José, na segunda vez que os seus irmãos foram para o Egito comprar comida, ele recebeu os seus irmãos na casa dele e ofereceu um banquete. Nesse momento exato que eu li esse texto, José não tinha ainda revelado a identidade dele para os seus irmãos, mas ele presenteou, né? Ele agraciou Benjamim com uma porção 5 vezes maior, ok? E também Benjamim se tornou um grande guerreiro. Em Gênesis 49, 27, é o texto quando Jacó estava prestes a morrer e ele libera a bênção, né, para os seus 12 filhos, que representam hoje as 12 tribos de Israel. Então, em Gênesis 49, 27, está escrito assim: Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Olha que bênção, olha que bênção. Quem divide o despojo é porque ganhou a guerra. Olha que bênção. E eu não poderia deixar de falar do ataque do trono sobre esse mês, ok? Então, todo mês, como nós estamos debaixo de um calendário gregoriano, e esse calendário ele foi consagrado, né, aos deuses da mitologia grega, que tem uma correspondência também com a mitologia romana, né? Então, cada mês tem um signo do zodíaco, né, que nada mais é do que um trono demoníaco agindo sobre aquele determinado mês, porque esse calendário que nós, né, que nós fomos, enfim, praticamente, né, nos foi imposto, né, esse calendário, que não é o calendário bíblico, então existe uma consagração, existe um peso, existe um paganismo, uma consagração sobre isso. Então, o ataque, né, do trono sobre esse mês
né, é Sagitário, que é o signo do zodíaco, que é um centauro. É metade cavalo e metade homem, né? Ele tem um tronco de homem, que se apresenta com arco e flecha para o ataque. Na mitologia grega, ele é Zeus, que é o deus com letra minúscula, máximo e supremo, que governa o Olimpo sobre os demais deuses. Na mitologia romana, ele tem o nome de Júpiter, que significa brilhar, ou Deus, com letra minúscula também, do céu, sendo o mais parecido ao que entendemos na cultura cristã pela personificação de Satanás. Ou seja, é a falsa paternidade, né? Ou seja, Satanás, ele é a falsa paternidade. Ele traz isso, né? Então, qual é a chave antagônica? O que nós precisamos fazer para combater esse trono? Como nós vamos vencer esse trono durante esse mês? Exercendo a verdadeira confiança, ok? Porque Kislev significa confiança, ok? No verdadeiro Pai. Essa confiança é a arma mais poderosa para derrotar todas as frequências da falsa paternidade de Satanás, através de doutrinas e convicções humanistas e pagãs, ok? Então, Kislev é o último mês da estação espiritual de outono, como eu já falei no começo, que fala de descanso. O outono fala de descanso, né? Quando você analisa as 4 estações do ano, é representado por uma árvore, né? E nós, na Bíblia, somos comparados à árvore, né? Então, quando chega no outono, qual que é a figura que você vê? É uma árvore, né, que está mudando a cor das folhas e elas começam aos poucos, elas ficam secas e elas caem, né? E no inverno, as árvores aparecem totalmente sem folhas, somente com os galhos secos. Então, isso significa que o outono é um período de descanso, de desaceleração, ok? Então, Kislev é o último mês da estação espiritual de outono, certo? E então, só para recapitular, né, no mês de Tisrei, né, que foi o primeiro mês dessa estação de outono, nós desfrutamos da força, né, para desfrutar debaixo da unção da tribo de Efraim. Se você não assistiu, é só você voltar na playlist que eu falei, né, sobre o mês, o Rosh Hodesh de Tisrei. E aí, então, nesse mês que nós ainda estamos nele, porque hoje é quarta, né? Então, a gente vai estar até no sábado, nesse mês de Resvan, que nós, então, em Resvan, que foi o segundo mês do outono espiritual, nós recebemos cura das nossas feridas, debaixo da unção da tribo de Manassés. E agora, para finalizar o terceiro mês do outono espiritual, nós vamos gozar de confiança e prosperidade que nos está reservada debaixo da unção da tribo de Benjamim. E enquanto eu estava preparando essa palavra, o Senhor tocou no meu coração para eu falar um pouquinho, né, a respeito do Natal. Né? O Natal todos sabem que é uma festa pagã. Né? Jesus ele não nasceu nessa data. Isso foi uma invenção da idolatria romana para confundir as pessoas, né? Só que 99% das pessoas, inclusive cristãs, comemoram essa festa, né? Então, eu quero te dizer que você que está tendo esse conhecimento, né, tem que ter sabedoria para não entrar em conflito, ok? Com as pessoas da sua família, tá? Porém, não se contamine, tá? Você conhece a verdade. Então, o conselho é que você não enfeite a sua casa com árvore de Natal, coisas desse tipo, porque como você conhece a verdade agora como você sabe que é uma festa pagã,
né? Então, assim, cuidado, porque isso se torna um ponto de contato, ok? Então, assim, respeita a sua família que não tem esse entendimento. Mas como você tem, então você evita essas coisas, ok? Não fica inventando moda com árvore de Natal, Papai Noel, essas coisas que não tem nada a ver com o Senhor, ok? Então, o conselho é você reunir sim com a sua família, mas ora antes, ok? Declarando para o mundo espiritual que você conhece a verdade e que você sabe que Jesus não nasceu nessa data e pede para o Senhor te guardar dessas frequências, ok? Isso é muito importante. Isso é muito importante, ok? Então, dessa forma, você vai se reunir com a sua família, ok? Se for esse o caso, se reúna com a sua família, né? Comemora, mas é importante você ter esse posicionamento, essa postura, ok? Então, que Deus abençoe vocês que estão assistindo gravado.